Ah, uma coisa que é interessante, né, Andes, que ele falou, que eu acho que a gente passou batido, mas é interessante, você falou assim que você passou por um momento muito difícil. Fale pra gente assim, como é que você buscou em Deus inspiração? Porque às vezes tem gente ouvindo a gente que passa por esses É momentos, né, verdade. Andes? Israel, que talvez a pessoa passe por um momento assim e tal. Como é que você saiu? Como é que as pessoas podem ter, como é que as pessoas podem se inspirar pela sua história? Olha, esse período, explicar mais ou menos o que foi Claro, que aconteceu. tranquilo. E depois, como foi que tudo funcionou. O desfecho. Exatamente. Quando eu trabalhava com fotografia, eu estava passando por um período bem difícil. E daí eu estava desejando morte, sabe? Que Nossa, Deus, tipo, tirasse minha. Eu pedia isso a Deus, que, tipo, ele sério. não tirasse a vida e tal. E um dia que estava bem tenso mesmo, eu tava indo trabalhar, tava indo fotografar um casamento. E aí não tinha transporte, era um jogo era um dia de jogo da Copa do Mundo. E aí Uhum. não tinha transporte e ia fotografar um casamento no dia do jogo da Copa do Mundo. E aí o Brasil tava jogando, inclusive, nesse dia. E Nossa. aí tava tudo parado na cidade. E aí eu fui para um ponto de ônibus, não passava transporte nenhum. E aí, de repente, eu pedi carona para um caminhão que estava vindo, porque eu não poderia Nossa. atrasar, já estava atrasado. E ao mesmo tempo que eu ia, tipo, no caminho todo, querendo, sabe? Angustiado. Não exatamente angustiado e tal. E aí, eu lembro que quando eu pedi carona, os caras, eles pararam rápido o carro, e aí eles, tipo, zombaram, fizeram algum tipo de coisa que eu não ouvi muito bem. E aí depois eles seguiram. E aí eu sei que eu me atrasei, e aí pouco tempo depois veio um outro carro que me deu carona. E aí no trajeto, quando eu estava indo, peguei a estrada e tal, estava indo, esse mesmo caminhão que eu havia pedido carona, ele tinha perdido o controle e ele Uhum. havia invadido uma casa e, tipo, Meu Deus, que isso? ele havia invadido a casa e derrubou a casa. E nisso, tipo, eu tive um choque de realidade. Tipo, comecei a chorar naquele momento. E aí Era pra você estar lá, né? exatamente, aí naquele momento poxa, velho, eu poderia estar ali, tipo, no lugar daqueles caras, tal, não sei o quê. Como isso pôde acontecer? E aí foi aquele momento que poxa, como assim eu tava desejando a morte, entendeu? Uhum. Por que eu tava fazendo isso e tal? E foi quando eu tive um choque de realidade, poxa, isso não pode estar acontecendo, tal, não sei o quê. E aí foi quando tive esse estalo. E eu vi o quanto a vida é importante, o quanto eu sou ingrato, sabe? O quanto eu era ingrato a Deus pela vida, quanta coisa eu ainda tinha para viver pela frente. E a vida não se limita a um momento, a uma coisa específica. E Aham. muitas vezes a gente passa por dor, por dificuldades, a gente tem nossas dores, nossas lutas do dia a dia, mas isso não significa dizer que a gente tem que desistir, que a gente tem que recuar. Pelo Aham. contrário, perseverar, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos e usar tudo como um exemplo para melhorar, sabe? Para É ser alguém verdade. melhor e também para ser um exemplo de vida para outras pessoas e acolher outras pessoas.